Olá, meus amigos, tudo bem? Bem-vindos a mais um Mapeando Resumos. Hoje, continuamos a nossa série de resumos de revisão tratando do direito administrativo. O assunto do dia é atos administrativos. Vamos falar sobre as suas classificações, sobre as suas espécies, sobre a sua extinção e a chamada estabilização dos efeitos. Se você já estudou essa matéria e quer relembrar ou revisar, vem comigo que vamos passar pelos pontos principais. Então, começando, quais são as classificações dos atos administrativos? Vocês lembram? Temos os atos vinculados e discricionários, temos os atos simples, compostos e complexos, temos os atos gerais ou individuais, os atos de império, atos de gestão, atos de expediente, atos concretos, abstratos, constitutivos, declaratórios, internos e externos. Então vamos começar. Quanto ao grau de liberdade, temos os atos vinculados e os atos discricionários. Os atos vinculados são aqueles em que o administrador não tem nenhum ou mínimo grau de discricionariedade, de conveniência e oportunidade, de análise do mérito, da conveniência e oportunidade para executar aquele ato. A lei diz que ele tem que executar aquele ato daquela forma, então ele não tem o que discordar, ele tem que fazer. Os atos discricionários, ao contrário, são aqueles em que há um maior grau de discricionariedade, de análise da conveniência e oportunidade para a execução daquele ato. Então, quanto ao grau de liberdade, os atos discricionários são aqueles em que o agente administrativo, que o agente público, ele tem maior grau de liberdade para agir. Os atos vinculados, ao contrário, ele tem menor grau, às vezes nenhum grau de liberdade para agir. Quanto à formação do ato, os atos podem ser simples, compostos ou complexos. Os atos simples são aqueles em que há uma única vontade emanada naquele ato. Uma única vontade, uma única pessoa assina aquele ato, então aquela pessoa colocou a vontade no ato e executou o ato porque só a vontade daquela pessoa. Já os atos compostos, eles confundem bastante com os atos complexos. Qual é a diferença entre os atos compostos e os complexos? Os atos compostos são aqueles em que há uma vontade principal e uma vontade acessória. Então, aqui há no mínimo duas vontades. Tanto nos atos compostos quanto nos atos complexos, há, no mínimo, duas vontades, diferente dos atos simples, em que há uma vontade só. Então, os atos compostos, há no mínimo duas vontades, em que uma das vontades é a vontade principal. A outra, ou as outras, são as vontades acessórias. Então, é o ato composto. Já o ato complexo é aquele em que há vontades independentes. As pessoas que colocam sua vontade naquele ato complexo, elas são de igual hierarquia. Não tem hierarquia superior e hierarquia inferior, diferente dos compostos. Os compostos, há alguém de hierarquia inferior e alguém de hierarquia superior. Quem está na hierarquia inferior emite aquela vontade acessória. Quem está na hierarquia superior emite a vontade principal. Então, os atos complexos, ao contrário, são aqueles em que há vontades independentes. A doutrina dá como exemplo a aposentadoria de servidor público, que há uma vontade, que é a vontade da administração, do órgão em que o agente está se aposentando, o setor de recursos humanos emite a vontade e manda para o Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas homologa, aceita, concorda ou discorda com aquele ato. Se ele discorda, ele também emite uma vontade. Então há duas vontades, a vontade do órgão, em que o servidor se aposenta, e a vontade do Tribunal de Contas, que homologa aquele ato. Então, o ato só está perfeito com a aceitação, a concordância do Tribunal de Contas, ou a passagem de 5 anos, que se dá a concordância tácita do Tribunal de Contas, de acordo com o julgado mais recente do STF. Então, como exemplo de ato complexo, temos a aposentadoria do servidor público. Há vontades independentes. Atos compostos, ao contrário, há uma vontade principal e vontades acessórias. Por exemplo, um ato em que tem um parecer, uma opinião jurídica levada à autoridade superior e a autoridade superior concorda com aquele parecer. Tem uma vontade principal, que é a vontade da autoridade, e vontades acessórias ou vontade acessória, que é a vontade do parecer, emitida no parecer, sobre a conveniência e oportunidade daquele ato. E vontade simples, e ato simples, é aquele em que só tem uma vontade.
Quanto aos destinatários, nós temos os atos gerais e individuais. Atos gerais. Eles dependem de publicação, são aqueles atos gerais que pretendem atingir toda a população ou alguma categoria ampla da população. Já os atos individuais não, eles são individuais, têm destinatários individualizados. Podem ser múltiplos ou singulares, vários destinatários ou ou alguns destinatários. Esses atos podem ser múltiplos ou singulares. Então, quanto aos destinatários, os atos podem ser gerais ou individuais. Atos quanto ao objeto. Eles podem ser de império, de gestão ou de expediente. De império é aquele em que a administração age como poder público. De gestão é aquele em que a administração age como um particular. E atos de expediente são aqueles que dão mero andamento à atividade administrativa. Quanto à estrutura, os atos podem ser concretos ou abstratos. Atos concretos são aqueles em que atingem uma situação em concreto, uma pessoa, uma situação jurídica em concreto. Atos abstratos, ao contrário, são aqueles atos que atingem todas as situações naquela esfera, todas as pessoas naquela situação, são atos abstratos. Atos quanto aos efeitos podem ser constitutivos ou declaratórios. Constitutivos são aqueles que constituem direitos. Dali para frente, o direito vai existir. Atos declaratórios, ao contrário, são aqueles em que declaram a existência de um direito. O direito sempre existiu e a administração só reconhece. Então, o direito sempre existiu. Quanto aos efeitos, os atos podem ser constitutivos ou declaratórios. E quanto ao alcance, os atos podem ser internos ou externos. Atos internos, aqueles que só alcançam a administração pública, a própria administração. Atos externos são aqueles em que alcançam os particulares. São atos que têm efeitos para fora da administração. Quanto à espécie, quais são as espécies, melhor dizendo? Quais são as espécies de atos administrativos? Nós temos aquela sigla, aquele mnemônico NONEP. Atos normativos, ordinatórios, negociais, enunciativos e punitivos. NONEP. Então, as espécies de atos administrativos são NONEP. Atos normativos. Pelo nome a gente consegue saber o que é. Atos normativos são aqueles que emitem normas. É o regulamento, o aviso, a instrução normativa, o regimento, são as deliberações, a resolução. São todos esses atos que emitem normas gerais e abstratas para a administração. Atos ordinatórios. Ordinatórios são aqueles que dão ordem para a administração pública. É a portaria, a circular, a ordem de serviço, o despacho, o memorando, o ofício. São aqueles em que dão ordem, são aqueles em que tratam de organização interna da administração pública, organização interna. Estão baseados no poder hierárquico. A autoridade superior, ela organiza internamente a administração, o serviço da administração, pelos atos ordinatórios. E ensina a doutrina que eles não geram direitos adquiridos. Atos ordinatórios não geram direitos adquiridos. Temos também os atos negociais. Também pelo nome a gente consegue inferir um pouco do seu objeto. Os atos negociais são aqueles em que a administração está negociando com o particular. A administração, ela concede direitos pleiteados pelos particulares. A forma dos atos negociais é o alvará. Alvará é a forma e a espécie do ato é ato negocial. O ato negocial pode ser uma autorização, uma permissão, uma licença, uma admissão, aprovação, homologação. Algo que sempre cai nos concursos é qual é a diferença entre autorização e permissão. Tanto a autorização quanto a permissão são discricionários e precários. A autorização e a permissão são discricionárias e precárias, são atos discricionários, atos precários, ok? E as diferenças. A autorização, ela é emitida no interesse do particular. A autorização é no interesse do particular.
o particular pede autorização para alguma coisa, é seu interesse. Já a permissão é no interesse público. Permissão é no interesse público. A administração pública concede permissão para alguma coisa no interesse da própria administração, no interesse público. A autorização pode ser de polícia ou de uso de bem público. Autorização de polícia ou autorização de uso de bem público. A permissão pode ser permissão de uso de bem público também, que tem licitação obrigatória, e pode ser também uma permissão de serviço público, Mas a permissão de serviço público, vamos observar, isso é importante, a permissão de serviço público não é um ato administrativo, é um contrato administrativo. Então, a permissão de serviço público é um contrato administrativo e não um ato. A licença, diferente da permissão e da autorização, é um chamado ato de polícia. Normalmente ela é vinculada, mas pode ser discricionário também. Há uma divergência doutrinária aqui sobre a licença. A licença, em alguns casos, pode ser discricionária, como a licença para construir. Ela pode ser precária. Mas, em regra, a licença é um ato vinculado, ok? Os atos enunciativos. Atos enunciativos são atos em que a administração reconhece alguma coisa, ela declara algo que já existe. Por exemplo, o atestado, a certidão, a apostila, a averbação, o parecer. São atos em que a administração está reconhecendo uma situação jurídica, está reconhecendo um direito do administrado, do particular. São atos enunciativos. A administração enuncia algo, enuncia um direito, uma situação jurídica, uma situação qualquer. Vamos lembrar que no parecer, a ausência de parecer é vício de forma, ok? É vício de forma. A ausência de parecer é vício de forma. E os atos punitivos, por fim, atos punitivos. Aqui é bastante óbvio, os atos punitivos são aqueles que impõem algum tipo de sanção, alguma punição. Eles podem estar baseados no poder disciplinar ou no poder de polícia. No poder disciplinar, quando está baseado na hierarquia, é o poder de sancionar, que a autoridade superior tem de sancionar o subordinado. E no poder de polícia, em que a autoridade pública ela fiscaliza as atividades dos particulares, e se os particulares não cumprem as condições, o poder de polícia, as condições emitidas lá no primeiro ciclo de polícia, que é a ordem de polícia, se a administração, ao fiscalizar o administrado, ela verifica que ele não cumpriu as condições, ela pode punir esse particular que tem um vínculo com a administração. É o chamado poder de polícia. Aqui exige-se, obviamente, um processo administrativo em que reconheça, em que conceda, em que dê oportunidade para o administrado exercer contraditório e ampla defesa, ok? Quanto à extinção dos atos, como ocorre a extinção dos atos? A extinção dos atos pode ser uma extinção natural, uma extinção por renúncia, uma extinção por desaparecimento de pessoa ou coisa e uma extinção por retirada. A doutrina tem essas quatro grandes espécies da extinção. Começando pela extinção natural. A extinção natural é aquela que ocorre pelo cumprimento de efeitos dos atos, o ato cumpriu seus efeitos, acabou, extinguiu-se naturalmente, por termo ou condição resolutiva, ou pelo esgotamento do conteúdo jurídico daquele ato administrativo. Por renúncia, é quando o particular abre mão do benefício, abre mão do seu benefício. É uma renúncia, o particular renuncia o benefício concedido por aquele ato administrativo, então o ato administrativo se extinguiu. Pelo desaparecimento de pessoa ou coisa, aqui desapareceu ou a pessoa, objeto, o sujeito, o beneficiário daquele ato, a pessoa faleceu, por exemplo, ou desaparecimento da coisa, se a administração concede o direito do particular usar um veículo, um automóvel, por exemplo, e o automóvel desaparece, ele perece, ele tem perda total em algum acidente, a coisa desapareceu, o ato se extingue. Quanto à retirada, nós temos outras espécies. A retirada pode ser anulação, pode ser revogação
pode ser cassação, caducidade ou contraposição. Essas são as espécies de retirada. Vamos começar pela anulação. Anulação do ato administrativo. Qual a diferença entre anulação e revogação? A anulação ocorre quando o ato administrativo tem algum vício de legalidade, é um ato ilegal. Já a revogação, não. Na revogação, o ato é legal, o ato é legítimo. A administração está retirando o ato por revogação por questão de mérito, porque ela acha que aquele ato não é mais conveniente ou oportuno. Diferente da anulação. A anulação, a gente está tratando de ilegalidade, é um ato ilegal. E a anulação do ato é fruto do poder de autotutela, do poder dever de autotutela. Da administração verificar seus próprios atos e anular os atos ilegais. Então, temos algumas observações. Os atos eles podem ser inexistentes, nulos, anuláveis ou irregulares. Os atos inexistentes são aqueles que estão fora do ordenamento jurídico. Os atos nulos são aqueles em que tem um defeito de lei, ofendem algum tipo de lei. É impossível a convalidação dos atos nulos, observando os direitos de terceiro de boa-fé, claro. Os atos anuláveis são aqueles em que tem algum tipo de defeito, mas eles admitem convalidação. E os atos irregulares são aqueles em que o vício deles é um vício material e irrelevante, é um ato meramente irregular. Os efeitos da anulação dos atos, os efeitos são ex tunc, são desde sempre, ok? Eles são retroativos, ressalvados os direitos de terceiro de boa-fé. Aqui a gente também observa a teoria da aparência. Se um agente público emitiu um ato e depois descobriu-se que ele não era um agente público, ou ele não tinha competência para era um agente público que não tinha competência para aquele ato, aqui a gente aplica a teoria da aparência. Se a vontade daquele agente público, se a atuação daquele agente público é imputada à administração, então o ato foi da administração. Se gerou legítimas expectativas pelo princípio da confiança, aquele ato vai ser reputado um ato legal, legítimo, válido, mesmo o seu agente, quem emitiu aquele ato não sendo um servidor, não sendo um agente público ou sendo um agente público sem competência para aquele ato. A decadência para anulação dos atos administrativos é de 5 anos, salvo má-fé. Assim ensina a doutrina. A decadência é de 5 anos, salvo má-fé. Não há efeito repristinatório automático na anulação dos atos. O que é isso? Quando um ato é anulado, se esse ato que está sendo anulado, ele substituiu um ato anterior, ou seja, ele revogou um ato anterior, na anulação desse segundo ato, esse ato anterior não volta a vigorar, não volta a valer, ok? Então, por os atos administrativos, não há efeito repristinatório. E quanto à convalidação dos atos? Para a convalidação, a gente tem que observar interesse público, o vício tem que ser sanável, ou seja, vício de forma ou vício de competência, tem que ser por oportunidade ou conveniência, ou seja, discricionariedade da administração, e não pode ter ocorrido prejuízo a terceiros. Então, com esses quatro requisitos, cumpridos os 4 requisitos, o vício é sanável. A discricionariedade da administração. A administração entende que é conveniente e oportuno a convalidação do ato. Não houve prejuízo a terceiro. E há interesse público na convalidação, então o ato pode ser convalidado, ok? O ato mesmo anulável, ele pode ser convalidado. O ato nulo não, mas o ato anulável pode ser convalidado sim. Quanto à revogação, como eu disse, a revogação, diferente da anulação, a anulação é um problema de legalidade do ato, a revogação, aqui a gente tem um problema de mérito. A administração, ela entende que não é mais conveniente ou oportuno aquele ato, então ela quer revogar o ato. O ato legal. Mas alguns atos não podem ser revogados. Quais são eles? Os atos complexos, os atos já consumados,
Os atos irrevogáveis, obviamente, né? E quais são os atos irrevogáveis? São os atos... A lei do processo administrativo mesmo, ela fala quais são os atos irrevogáveis. São os atos normativos, os atos de competência exclusiva e os atos de julgamento de recurso hierárquico. Esses 3 tipos de atos são irrevogáveis. Os atos que geram direitos adquiridos, já gerou direitos adquiridos, os direitos adquiridos devem ser respeitados pelo ato. Ele não pode ser revogado. Os atos vinculados, salvo a licença para construir, como eu falei, né? Parte da doutrina ensina que a licença para construir, ela não pode ser considerada aqui um ato vinculado. Os atos enunciativos, como a gente estudou nas classificações anteriores, e os atos de controle. Atos de controle também não podem ser revogados. Então a doutrina fala que os atos complexos, consumados e irrevogáveis, que geram direitos adquiridos, vinculados, enunciativos e de controle, não podem ser revogados. Cassação. O que é a cassação? Cassação é aquela hipótese em que o beneficiário deixa de cumprir os requisitos para o ato. Se ele deixou de cumprir os requisitos, então o ato é cassado. Caducidade. Caducidade é aquela situação em que a lei superveniente impede o ato inicialmente válido. A lei superveniente impede os efeitos de um ato inicialmente válido. O ato era válido, só que na vigência daquele ato aparece uma lei, é publicada, entra em vigor uma lei que impede aquele ato. Então ocorreu aqui a caducidade. Vamos lembrar que a caducidade é diferente lá do contrato de concessão, ok? No contrato de concessão, caducidade significa uma coisa. Aqui, no ato administrativo, caducidade significa outra. Vamos observar isso aí. E a contraposição. O que é a contraposição? Também chamada de derrubada. Na contraposição, um ato novo se contrapõe ao ato anterior. Se aqui na caducidade é uma lei que se contrapõe ao ato, na contraposição é um ato novo que se contrapõe ao ato. Vamos lembrar disso. E, por fim, a estabilização dos efeitos. O que é a estabilização dos efeitos? É chamada de estabilização dos efeitos. Aqui na estabilização não há convalidação, ok? Não estamos convalidando o ato, não. O ato continua viciado, só que ele também continua produzindo efeitos. Ele é um ato viciado que produz efeitos. E por quê? Pelo princípio da segurança jurídica, pelo princípio da confiança, que é um ato, se é um ato que gerou confiança, legítimas expectativas, legítima confiança no administrado, se o administrado confiava naquele ato, se o administrado ele se organizou de acordo com aquele ato, organizou os meios de produção, capital, mão de obra, trabalho, conforme aquele ato, se ele já teve dispêndio, se ele já teve despesas conforme aquele ato, pelo princípio da segurança jurídica, aquele ato, mesmo inválido, mesmo viciado, ele continua produzindo efeitos pela boa-fé do administrado e da administração. Aqui ocorre a decadência de 5 anos, chamada convalidação ex ope temporis. Tanto para os atos nulos ou anuláveis, ok? Tanto para os atos nulos ou anuláveis. Como aqui a gente não está falando de convalidação, e convalidação só para atos anuláveis, aqui na estabilização de efeitos não, vale tanto para atos nulos quanto para atos anuláveis. E não se aplica aqui, isso aqui é diferente da teoria do fato consumado. Teoria do fato consumado é uma coisa, estabilização de efeitos é outra. Como a gente falou, estabilização de efeitos é o ato que continua viciado, produzindo efeitos, pela boa-fé, pela segurança jurídica, pela confiança. A teoria do fato consumado não, é uma situação concreta já realizada. O fato já se consumou. A situação em que o ato administrativo procurava ou visava regular, ele já ocorreu. Então, aqui aplica-se a teoria do fato consumado, diferente da estabilização dos efeitos, ok? Então, pessoal, esses são os atos administrativos, são os detalhes mais importantes que eu achei para colocar aqui.
nessa revisão, nesse pequeno resumo. Espero que vocês tenham gostado, espero que seja útil para o estudo de vocês. Eu sempre gosto de estudar nessa forma de mapa, de esquema, para poder visualizar o todo, visualizar como os assuntos se relacionam entre si, dar uma visão melhor, né, de como os assuntos estão interligados. É como o nosso cérebro, na verdade, funciona, fazendo ligações, fazendo conexões. E eu acho essa uma forma mais produtiva e mais interessante de se estudar. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem aí o seu gostei, deixem seus comentários, compartilhem com seus amigos que estão estudando também essa matéria e se tiverem algo a complementar, algo a adicionar nesse assunto, por favor, deixem aí nos comentários que eu vou gostar bastante de ler os comentários de vocês. Então, até o próximo vídeo, um abraço e tchau, tchau, pessoal!